Olá, meus amores, aqui é a Carol. Aqui é a May. A gente resolveu começar aqui um novo formato mais cultural, né? Que a gente vai começar a falar de livros, cinema, que mais, amiga? Filme, Filmes, danças, é, coisas de arte, documentários. documentários, coisas de arte do meio espiritual, astral e reticências, de autoconhecimento. E a gente hoje vai começar com o nosso lar, porque não sei se vocês sabem, mas vai entrar aí já no início do ano que vem, Nosso Lar 2. E esse ano alguns cinemas vão voltar a exibir o Nosso Lar, primeiro filme, justamente para refrescar a memória aí nossa, para a gente poder estar bem alinhado quando entrar nos cinemas o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Por isso que a gente achou legal já começar nosso novo formato falando do Nosso Lar, para, se você, de repente, que não assistiu o filme, você já ficar mais ou menos inteirado. Se você não gosta de cinema, a gente vai te dar um resumo, ou isso pode te estimular a ver ou rever o Nosso Lar, que, aliás, é o meu filme favorito. Não vai ter perda de tempo para assistir. É, assim, o Nosso Lar, ele é um dos meus filmes favoritos. Não é o meu filme favorito, mas ele é um dos. E eu acho que de todos, assim, é um que trata com um pouco mais de esclarecimento o que acontece após o momento que a gente faz a passagem, né? E como não é assim uma coisa fantástica, porque a gente tem uma ideia muito. Eu vejo uma ideia muito cristã, né? Que vem mais do catolicismo, porque a gente não pode negar que a gente vem de um país de estrutura católica e acaba que a gente tem uma visão muito católica do que é o pós-morte, né? A gente vai morrer e aí, tipo, Jesus vem, te dá a mão e te leva para o paraíso. Ou você espera fielmente durante até o dia do juízo final para que ele possa vir e te pegar pela mão e te levar para o paraíso. E aí eu vejo no lado do Nosso Lar já trata mais de uma coisa mais dinâmica. Na verdade, é vibracional, né, amiga? Essa sua pegada É, é ótima, porque, já dando um spoilerzinho aqui, gente, a gente vai acabar fazendo alguns spoilers aí, tá? Quem se importa com isso, então, de repente, não seja um bom momento assistir agora o podcast, né? exatamente. Mas, enfim, tem momentos do filme em que o André Luiz, que, né, conta a história do André Luiz, que desencarnou, foi para o Nosso Lar. Hoje a gente já vai explicar melhor quem é André Luiz. Mas só pegando aí o gancho, né, que essa visão católica, se você foi um bom cristão, você vai para o céu. Se você não foi um bom cristão, você vai para o inferno. E o Nosso Lar, na verdade, vem já trazendo essa questão vibracional. O próprio André Luiz, num momento, ele tem um momento de ira, ele já está no Nosso Lar, e ele visitando a família aqui no planeta Terra, ele acaba tendo um momento de ira, e ele tem breves momentos no Nosso Lar, no umbral novamente, porque a raiva, a ira, os pensamentos levaram ele de novo para aquele lugar denso. Então, na verdade, tira essa coisa da cartilha, né? Se eu faço tudo certo, logo eu comprei o ticket do céu, né? E, na verdade, traz mais essa responsabilidade, né? De você ter bons pensamentos, boas vibrações. A impressão que eu tenho é que essa visão católica do certo e errado vem muito para doutrinar as pessoas, né? De repente, era uma época que as pessoas estavam muito loucas, e aí, já que a pessoa não tem discernimento, então vou botar umas regras. Você tem que coisa X, você não pode coisa Y, para trazer o mínimo, né, de organização social, e aí, se você fizer tudo certo, você vai para o céu, se fizer tudo errado, vai para o inferno. Só que eu diria que esse olhar do Nosso Lar traz um olhar mais amadurecido. Eu não vou te atropelar no meio da rua, não é porque eu tenho medo de ser presa, é porque eu tenho uma noção, uma consciência que eu não quero fazer mal para você. Enfim, eu tenho uma noção da minha personalidade, de quem eu sou, que eu não sou o centro das atenções, eu posso perfeitamente parar, esperar você atravessar a rua. Isso é uma pessoa que não precisa de leis para me dizer o que é certo e errado. Eu já tenho uma moral
amadurecido o suficiente para saber o que é certo e errado. Eu não preciso de uma punição, eu já sei. E aí, então, o nosso lar, ele já traz essa visão mais amadurecida. Eu tenho consciência dos meus pensamentos, eu tenho consciência da minha vibração energética. Se eu vibro de uma forma pesada, eu vou para um lugar pesado. Se eu vibro de uma forma elevada, eu vou para um lugar elevado. Se você me perguntar, tá, se eu matei alguém, não tenho culpa, como é que faz? A tua própria aura já vai ficar pesada, isso é natural também. Então, assim, a lei é perfeita, a lei do retorno é perfeita, assim como a lei também da compensação. Se você vibra leve, vai para o lugar leve. Se você vibra pesado, vai para o lugar pesado. E o nosso lar traz essa consciência, né? Eu estou complementando o que você está falando, que sai dessa coisa de céu e inferno, né? Traz uma consciência maior em relação a isso, né? A questão é que essa questão mais religiosa, principalmente muito cristã, vem dessa questão da dualidade, né? Tudo, o bem e o mal, o certo e o errado. E eu, assim, a minha visão espírita, desde que eu sempre fui, desde pequena, que sempre me passaram isso, é que, tipo, não existe certo e errado. Não existe bem e mal. Existe o que eu faço que é bom para mim e o que eu faço que é ruim para outra pessoa. Então, às vezes o que é ruim para outra pessoa pode ser bom para mim, mas será que eu vou carregar uma energia boa depois de ter feito algo que foi bom para mim e ruim para outra pessoa? Eu estou aqui olhando na internet confirmando, eu acho que o livro Nosso Lar, porque o filme Nosso Lar é originado do livro Nosso Lar, eu estou aqui confirmando, eu acho que ele é de 1940, só para a gente ver também por que esse olhar assim mais amadurecido espiritualmente, 1944. Então a gente vê que é um livro para a época bem visionário, bem moderno para a visão da época, que ainda era mais católico ainda, né? Mas você vê que é um livro muito moderno, porque o Nosso Lar, ele depois se desdobra em mais 12 livros, são um total de 13, e são livros extremamente modernos. Falam ali de tecnologias do nosso lar que ainda não tinha aqui no planeta Terra, que hoje em dia tem. Então você vê como é que é um olhar amadurecido, que hoje em dia a gente tem até um olhar ainda mais amadurecido para certas coisas, porque vieram outros, né, espíritas trazendo, mas é um livro extremamente moderno. Vamos então mostrando aqui, né, amiga? Quem é André Luiz? André Luiz, vamos fazer uma fofoca espírita aqui, né? Tudo começa com o nosso querido Chico Xavier, que já tinha psicografado alguns livros, e ele recebeu a visita do André Luiz. Eu acho que ele estava acompanhado pelo Emmanuel, eu não me engano, se eu não tenho certeza. Mas, enfim, foi comunicado para o Chico que ele ia psicografar um livro, né, do Nosso Lar e tal, que normalmente não era comunicado, mas eu acho que por ser uma obra grande, de uma importância grande, enfim, teve essa situação em desdobramento, o Chico viu. E aí ele perguntou para ele, né, mas qual é o nome do senhor, né, e tal. E aí o Chico estava de noite, isso foi em desdobramento, o irmão do Chico estava dormindo do lado dele numa outra cama. E aí ele falou assim, qual o nome desse rapaz? Apontando para o irmão do Chico. Ele falou André Luiz. Aí ele falou, então eu me chamo André Luiz. Então André Luiz, na verdade, é um pseudônimo. E a fofoca espírita que tem é que, na realidade, o André Luiz era o Carlos Chagas, né? E aí, como ele era um médico muito conhecido, tinham ainda familiares dele vivo, o Chico já tinha passado por uma questão de processo, porque, para quem não sabe, o Chico psicografou livros assim, de poetas famosos, também do Humberto de Campos, e que a família dessas pessoas processava, porque assim, se era do meu pai, eu tenho direito autoral das coisas dele, mesmo ele morto, continua usando o nome dele, então eu tenho direito às coisas psicografadas dele, né? Então, tinham famílias processando o Chico. E para não ter esse problema, eles usaram um pseudônimo. Então, existe essa fofoquinha de que, na verdade, o André Luiz seria o Carlos Chagas. E, na verdade, bate muito. Quem é o André Luiz ali dentro do livro? É um médico muito conhecido, muito famoso, inclusive no início do filme. Você vê ele meio soberbo. Eu sou André Luiz. Você sabe com quem está falando? André Luiz. Ele ainda tem ali uma soberbinha. E aí, enfim, ele é um homem
que justamente cumpre tudo ali que pedem, né? É casado, não falta nada para os filhos, não falta nada para a esposa. Tem uma vida boêmia, mas naquela época isso também era normal e tá tudo bem, ele seguia tudo direitinho. Só que ele tem um mal ali no estômago, não me lembro agora exatamente o que é ali, um dos órgãos digestivos, e mesmo assim ele às vezes bebia, ele às vezes, enfim, passava ali do ponto. E ele acaba desencarnando e indo para um umbral, sendo considerado como suicida. Porque, na realidade, ele foi considerado como um suicídio indireto, uma vez que ele era médico e sabia muito bem que ele não podia fumar, que ele não podia beber. E, mesmo assim, ele fazia isso, né? E esse é o início da trajetória do André Luiz no nosso lar. Sim. E eu acho muito interessante, porque durante todo o processo que a gente conhece o André Luiz, a gente vê que existem muitas coisas que ele faz que tem uma visão assim, nossa, ele está fazendo isso mais porque é por obrigação, por ele parecer bem para outra pessoa. E ele se sentia meio que tipo, eu vou fazer esse bem aqui, mas eu estou fazendo esse bem mais por, sabe, para não se sentir mal com outra pessoa. Tá falando daqueles pacientes que ele ajudava meio não querendo? Uhum. Porque, tipo, eu tenho um nome a zelar. Então, explica essa história, amiga, vai lá. Eu não sei se as pessoas que viram o filme, né? Eu já vou soltar um spoiler aqui. Sim. Existe uma paciente, né? Que ela sempre vai com o marido, que é muito doente, e ela é a última a ser atendida. E sempre é a secretária que dá um jeitinho para que ela seja atendida de graça por esse grande doutor. E ele meio que faz o negócio, mas para não ficar mal, sabe? Por ele ter um nome a zelar, mas não porque ele tá com vontade de fazer aquele bem. E aí, depois disso tudo, ele descobre que esse bem que ele fez para essa mulher é o grande fio condutor para que ele consiga fazer o bem quando ele desencarna, né? Então, às vezes, ele meio que... Você vê que ele fazia coisas boas, mas às vezes só mesmo por ter um nome a zelar. Eu acho que, na verdade, ele tinha um bom coração, a secretária sabia disso, aí como ele se sentia forçado, ele ficava meio assim, sem graça, porque tinha já um coração bom ali, mas, ao mesmo tempo, ele se colocava distante, porque ele era o fulano de tal, né? Não precisava daquilo. Coisa de tipo, eu tenho um nome a zelar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um nome a zelar. Então, tipo, para a sociedade, esse nome a zelar é muito importante. Então, ele não poderia se rebaixar. Mas, ao mesmo tempo, para as pessoas que ele estava fazendo aquele bem, ele também se sentia meio que na obrigação de fazer, porque o nome dele e também pelo coração dele era algo que ele estava zelando. Então, eram os dois balas. Como é que eu posso... As duas partes pratos, né? Não, isso é verdade. E aí, enfim, ele já desencarna ali no início, eles contam meio brevemente ali a vida dele, tem essa passagem dos clientes que ele atendia meio não querendo. Uhum. E aí dizem que ele fica, amigo, uns 8 anos, na verdade, no umbral, né? Uhum. Até que ele tenha ideia, você vê também isso, ideia para a gente notar o quanto ele estava distante de Deus, de rezar e pedir perdão. Mesmo que naquele momento ele não entendesse exatamente por o quê, né? Porque o pessoal do umbral falava suicida, suicida, e ele não entendia, ele não aceitava exatamente o porquê. E aí ele é resgatado, e aí mesmo no nosso lar, mesmo depois de 8 anos no umbral, a gente ainda vê uma pessoa soberba. Uhum. E eu adoro o André Luiz porque ele dá uns furos que eu acho que eu poderia dar se não fosse ele, entendeu? Porque ele toda hora falava assim, mas eu quero saber o que eu tenho. E ele falando, eu sou médico. Eu não poderia chegar lá no nosso lar e falar, eu sou médico, porque eu não sou, mas com certeza é minha cara querer saber o que eu tenho, o que eu tenho. Eu tenho consciência para saber o que eu tenho. Fala para mim o que eu tenho. E ele ia me mandar tomar um jarro de água, igual é o caso dele, com certeza. Eu gosto que, tipo, existem duas coisas. O fato dele estar distante, assim, da espiritualidade, mas pelo fato dele ser um doutor e durante todo o princípio do século passado e até agora por alguns
anos atrás, você via muito esse distanciamento da ciência com a espiritualidade, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia já se fala mais abertamente sobre esse assunto, mas antigamente tinha muito essa questão da medicina, da ciência em si, se distanciar muito da espiritualidade. Então, era meio que ele brigando com o lado bom dele também, né? Tipo, eu preciso ser ateu porque eu sou médico, porque eu sou Sim, cientista. Eu não sim, posso acreditar em coisas absurdas porque eu sim, tenho a ciência aqui que vai me dizer o que realmente acontece. sim. E aí, quando ele chega lá em cima e que ele vê que existem coisas realmente absurdas para a mente dele, ele se vê num limbo, né? Tipo, me explica o que está acontecendo, porque eu tenho toda a base científica para poder entender isso aqui, mas não precisa ter a base científica, meu bem. É você entender o básico do básico. Aí você dá uma sacada que o próprio. Eu acho que esse é o grande lance do filme, né? Tem uma hora que. Porque, assim, só para explicar, porque a gente fala que ele é soberbo, quando ele é resgatado, né? E ele quer saber o que, que ele tem e tal, toda hora ele chega, assim, para os enfermeiros ali do hospital astral, né? O que, que eu tenho? Me conta o que, que eu tenho. O que é natural a gente querer saber, mas ele sempre tem ali um ar meio de soberba e toda hora fala: eu sou médico, então me fala, né? E tal. E aí você vê que o pessoal não dá muita bola e eles mandam toda hora ele beber água. Depois, ao longo do filme, eles vão mostrando que, na verdade, aquilo ali, que a água calma, né? Realmente, toma água com açúcar, água calma. Então, quando ele estava muito ansioso e tal, eu mandava ele tomar água. E tem uma hora que ele sai do hospital e aí, então, ele começa a querer trabalhar nas câmaras ali de assistência. E aí ele toda hora fala: não, eu sou médico, eu sou médico. E uma enfermeira ela fala assim: ai, ai, os diplomas terrestres, porque geralmente ali ele vai ter que aprender uma nova visão da mesma medicina, que na verdade é a medicina espiritual, a medicina astral, né? Eu acho que o grande lance do nosso lar, amiga, se reflete nisso. Quem somos aqui no planeta Terra, e aí a gente vai deixar tudo aqui, o que a gente de fato vai levar de bagagem, o que realmente nós somos. Uhum. Então, acho que essa é a grande reflexão do nosso lar, que aqui no planeta Terra ele era o fulano de tal, tinha diploma, e tinha não sei o quê, e chega lá ele não tem nem casa para morar. Não tem diploma, porque não serve, não tem casa para morar, não é ninguém. Então, vive um bom tempo de favor na casa do amigo que ele faz lá. Então, isso é muito bom para desconstruir esse alter ego que ele tinha de soberba e mostrar o que de fato ele tem, que é essência, que ele era um cara de coração bom, mas que estava engessado por esse personagem social, que tinha talvez até que criar esse distanciamento, porque era o fulano de tal. Eu acho que ele sempre fez muito o que esperavam dele e Uhum. desconstruiu a verdadeira essência. Lá ele teve que recuperar a verdadeira essência, se perceber um cara humano, se perceber um cara com bom coração. E se aqui no planeta Terra ele não queria ajudar aquelas pessoas que tinham pouco dinheiro. Por exemplo, no nosso Lar Dois Mensageiros, a gente vai vendo ele numa equipe espiritual que vem ao planeta Terra para ajudar todo tipo de pessoas. Então a gente entende uma pessoa que vai se redescobrindo e que tem uma vocação verdadeira para a medicina, porque inclusive em várias encarnações ele já foi médico. Por isso que aqui ele teve essa sacada do ciclo de Chagas, que muitos médicos não tiveram, porque gera uma mente profundamente conectada com a medicina e com a biologia, né? E eu acho interessante também que a gente consegue ver essa questão, igual você falou, que ele era um grande médico, aí chega lá, ele não tem nem casa para morar. E aí você também consegue colocar dois pesos e duas medidas na questão também familiar dele. Porque existe uma passagem onde ele está conversando com a mãe, que a mãe não está no nosso lar, ela está num lar espiritual muito mais evoluído. E aí ele pergunta sobre o pai. E o pai está no umbral desde então. Ou seja, o pai está no umbral há mais de 50 anos. E aí, se você parar para poder pensar, talvez esse pai também seja um pai que tinha uma situação muito boa, porque para ele ser médico no É. século passado, é porque o pai dele, no mínimo, era um fazendeiro rico. É isso que eu ia te falar. Eu já vi um vídeo que mostrava a fazenda que o André Luiz nasceu. Era uma fazenda em Minas. Então, realmente, ele era fazendeiro. Então, e aí você pensa, um cara que provavelmente devia ter muito dinheiro e muito poder
e que não consegue sair do umbral, enquanto a esposa, que provavelmente deve ter sofrido bastante na mão dele, por ele ter sido um cara muito rico e muito importante, conseguiu um status muito mais elevado, porque o que mais importa é quem você é e não quem você foi. Sim. E o pai não consegue desapegar de quem ele tinha, sabe? Do que ele tinha como poder e como essência. Então, ficou mais de 50 anos agarrado no umbral, até mais, a gente não sabe. Enquanto a mãe conseguiu subir e se elevar com muito mais facilidade. Porque ela era a essência dela e sempre foi. Então, você vê também essa disparidade também, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que o André Luiz deixa, porque, inclusive, várias vezes no filme você percebeu isso, amiga, ele deixa isso bem marcado, que ele foi muito o que os outros esperavam dele, né? Você lembra que ele fala isso no filme? Ele fala isso no filme. Uhum. E então eu acho que fica muito isso. Ele acabou não sendo a essência dele. Ele fez o que era para fazer e fez tudo certo. Dentro do correto ali, ele fez tudo corretamente. Só que como ele vibrava de uma forma soberba, de uma forma com muita raiva, com inveja, por mais que ele fosse o fulano de tal, quando ele está lá no hospital, o rapaz lá fala, né? Quem diria, né, que raiva, inveja, angústia fariam parte de um laudo médico, né? Então, assim, por mais que ele fosse o fulano de tal, ele ainda tinha essa ganância de... Então, assim, é natural, todos nós temos essas sombras, mas é isso que eu falo, eu gosto muito do André Luiz, porque para mim ele vem como um grande irmão, companheiro de jornada, falando assim, filho, olha, eu já catei muito cavaco, dei muito furo, fiz um monte de coisa errada, deixa eu botar um lembrete aqui gigante para vocês não precisarem passar pelas mesmas coisas que eu passei, né? Então, eu acho que essa é a grande mensagem do André Luiz, né? Para a gente olhar mais justamente para a nossa essência e buscar fazer menos do que simplesmente as pessoas querem que a gente faça, claro. Então, tipo, vou sair botando fogo em tudo, não. Vamos ter uma consciência aí, né? Fazer qualquer coisa que afete o outro. Eu estou falando do autoconhecimento, de não fazer simplesmente o que o pai, a mãe, a sociedade quer que você faça. Que você faça as coisas dentro da sua verdade, da sua essência, né? Porque eu acho que essa foi a grande questão do André Luiz. O que eu acho interessante também é que, por mais que ele tenha sido um cara mais austero durante o período que ele esteve aqui, ele conseguiu deixar certos pontos em certas pessoas que entendeu que ele era uma pessoa amorosa. Por exemplo, tem uma parte que a filha dele conversa com a irmã mais nova, né, que também é a filha mais nova dele, e que ela pergunta, como é que foi o papai, porque eu não conheci ele e tudo mais, e ela fala, olha, ele era um homem muito austero, geralmente muito sério, mas o que importava é que ele amava a gente. Então ela sabia, ela conseguia ter esse discernimento de que o pai realmente tinha um bom coração. Mas como ele estava tão preso no que a sociedade esperava dele, ele não conseguia transparecer isso com tanta emoção. Verdade, então agora você está falando isso, está me vindo uma imagem no início do filme, né, que aparece a família brincando no jardim, lembra? Todo mundo no jardim, a mãe no jardim, e ele dentro de casa, tomando café, vendo a alegria da família distante, olhando pela janela. Então, assim, ele não podia se misturar com as crianças ali, na terra, na areia, não podia viver aquele momento junto com as crianças, ele tinha que manter um distanciamento, uma pose. Porém, ele provia isso tudo, ele tinha alegria, parece ali um sorriso, né, em vez de diversão das crianças, mas ele não podia se misturar, não esperavam isso dele, né? Uhum. E aí é que tá, tipo, às vezes ele poderia ter sido um pouco mais aberto, lógico, poderia ter sido, mas ao mesmo tempo ele conseguiu ainda deixar um pouco dessa essência de que ele tinha algo um pouco, assim, algo bom dentro dele, mas que ia trazer pro físico pelo fato de tentar se encaixar no modelo que a sociedade impunha sobre ele. Eu estou aqui confirmando, mas eu acho que essa época dele, ou seja, já homem adulto, uns 2, 3 anos próximo dele falecer, né, que já, enfim, porque essa cena eu acredito que tenha sido bem próxima, né, dele falecer e tal. Eu acho que era o período do meu bisavô ali criando minha avó e tal, porque esse 1944 foi o livro, a minha avó
Eu acho que devia ser mais ou menos na época do meu bisavô ali. A minha bisavó falava que quando meu avô pegava minha mãe no colo, ajudava a trocar fralda e tal, meu avô tinha esse jeito, a minha avó falava sempre muito espantada, porque ela falava, seu pai, no caso meu bisavô, nunca pegou um filho no colo. Então, eu acho que realmente tinha essa coisa do distanciamento, né? De que isso era coisa de mulher, que o homem não podia pegar um filho no colo, que não tinha isso. Então, realmente, era os padrões da época mesmo, né? E eu acho interessante também que dentro de todo esse contexto, É ele... 1934 que ele faleceu, então isso deve ter sido 1930. Não, ou um pouco, pode ser mais ou menos isso, um pouquinho mais que antes. É. Mas era mais ou menos nessa época mesmo. E era realmente isso. Até antes disso, sempre foi muito se acreditava. Até o fim do século XIX, por exemplo, acreditava-se que a mulher não podia, a mulher tinha uma certa quantidade de leite, então ela não podia gastar leite com filha mulher. Tinha isso? Tinha. Então, se ela tinha uma filha mulher e ainda não tinha tido um filho homem, ela não podia amamentar. Quem amamentava geralmente era a ama de leite, que era, infelizmente, uma escrava que tinha o filho dela retirado do colo para poder amamentar aquela criança. Mas ela não podia gastar com a filha mulher, até ela ter o filho homem. Aí ela poderia gastar aquele leite com o filho homem. E aí, se ela tivesse uma filha mulher logo depois, aí ela podia gastar o leite, porque ela já tinha amamentado o filho homem varão, entendeu? Entendi. Então, Então, quer dizer, quando a gente não era afogada na banheira, né? Porque também tinha isso lá que tinha homem que não queria filha mulher e ponto, né? Então, quando a gente não era afogada na banheira, a gente de repente poderia passar fome. mais ou menos isso. Ou que a gente iria receber o leite de uma outra mãe, que na verdade E é deixar o filho com amamentando fome. seu filho, mas estava amamentando. Entendeu? Tem toda essa vibe também. Não, tô brincando, a ignorância fala fome, né? Porque leite se produz mais, foi maneira de dizer, né? Mas assim, meu Deus do céu, né? Mas tinha toda uma. Assim, existia essa mítica masculina que hoje a gente sofre certas coisas por causa dessa perda dessa mítica masculina, né? Toda essa violência que hoje a gente tem, principalmente contra a mulher, é porque essa mítica masculina está sendo descaracterizada e o homem agora se vê muito perdido. E aí ele transforma essa perda dele em violência. Então acaba que a gente sofre muito essa violência. A mulher está sofrendo muito essa violência por causa dessa perda dessa mítica masculina que foi criada durante anos e anos, mais de 1000 anos. Eu acho que sempre sofreu, né, amiga? As pessoas são ignorantes, né? Quer dizer, graças a Deus hoje em dia menos, né? Tem homens muito mais sensíveis hoje em dia, enfim. Tem homens que levantam essa bandeira muito mais do que algumas mulheres, na verdade. Mas a questão é que, tipo, eles também sofrem por causa dessa mística Sim, masculina. Por isso que hoje eles caracterizam isso mais em uma o certa... machismo, na verdade, endoece todo mundo. É porque a mulher ela é o lado mais fraco, né? Então acaba tendo a consequência mais grave. Mas, na verdade, adoece todo mundo. E eu acho que nesse filme, por exemplo, existe uma imagem perfeita sobre isso. É um homem que deixa de viver o seu mais profundo eu por causa dessa mítica masculina criada em cima dele. Sim, das Sabe? cobranças, do que esperam deste homem Exato. super provedor, né? O cara bem... Isso daí é lindo, né? Vamos lá. O que seria um homem bem-sucedido hoje? Isso também vale para a mulher, né? A gente está usando a referência de homem porque o nosso, né, o André Luiz é homem, mas vamos usar ele como exemplo. Então, o que se espera de um homem socialmente falando? Ser o provedor, porque ainda tem sim essa coisa em cima do homem, por mais que a mulher ela trabalhe, a mulher ela ajuda dentro de casa. Existe essa coisa de quem tem obrigação é o homem. Até hoje tem isso, até hoje eu escuto isso. Então, assim, o que espera de um homem ser bem-sucedido? O cara ser o provedor,
Ele, no caso do André Luiz, um super provedor, então hoje em dia seria um cara dono de uma empresa incrível, né? Um cara conhecido na área dele, tarará, o cara super bem sucedido, com a mulher, os filhos, e eles ali tendo uma família organizada. Mas quando a gente vai para o plano astral, a gente vê que aquela realidade ali é totalmente superficial, ela não se sustenta. E tanto ele não tem uma conexão espiritual mais profunda com a esposa, que ela tem esse segundo casamento, o qual ela até se mostra mais feliz, mais satisfeita, mais preenchida, e tá tudo bem, ela tinha que seguir a vida dela, mas isso é só uma referência de como o que a sociedade espera como o ideal. O próprio filme mostra que acaba se desconstruindo quando a gente olha para os laços verdadeiros, né? E do você viver a sua essência, que o que ele vivia justamente não era a essência dele, né? E mostra também quanto na vida aqui na Terra era cercado de muita gente, esposa, de filhos, de amigos, e quando ele chega lá, ele é um ser solitário. Ser solitário que não tem nada, não tem prestígio, não É, tem valores bem estruturados, porque ele chega lá justamente arrogante, se sentindo focada, então valores tortos, todo o dinheiro que ele tinha lá é aquilo. Eu até brinco cada vez que eu vejo o filme, falei, gente, que trauma, a pessoa já morre, é um trauma, a gente já morreu 200 vezes, mas a gente não lembra, eu não lembro, então já é um trauma, né? Aí você vai para lá, meio perdida, não tem nem casa para morar. Aí minha mãe fala, eu ia dormir na praça, que ela acha linda a praça do nosso lar. Eu falei, é uma ideia. Aí fico zoando ela, mas assim, a verdade é que é até isso, né? O cara rico, com uma casa linda, maravilhosa, nem casa para morar tinha, fica de favor na casa de um amigo que era o amigo que ele fez porque ajudou ele no hospital. E aí chega naquela casa daquele amigo, e se você parar para prestar atenção, quem é a pessoa que comanda a casa? A A mãe. mulher, a mãe, é. Ou seja, ele vive uma visão completamente fora do É padrão. verdade, é verdade, é verdade, porque ele era o patriarca que mandava na casa, ele que mandava no coreto era a mãe, é verdade. É. Não tinha dia dessa sacada, é verdade. E aí tá, e tipo, eu acho interessante porque Inclusive, ele tem a vivência de um casal verdadeiro ali, né? Que até esse amigo dele, que é como se eles não falam em almas gêmeas, mas é como se fosse isso, né? Um casal ali que toda a encarnação querem ficar juntos e tal, e nunca conseguem. Mas é uma situação diferente dele com a esposa que ficou ali, que o próprio filme dá a entender que tá mais preenchida com outro casamento e tal. Então, assim, na verdade, eu acho que justamente outra mensagem que ele mostra é que as coisas que a gente constrói na Terra, se não forem verdadeiras, bem estruturadas na verdade da alma, elas acabam simplesmente ficando no caixão, junto com o corpo, né? Os diplomas, as alianças, e se não for uma aliança do coração, que é o que a gente leva, se for uma aliança do ouro que fica no dedo, isso se desfaz junto com a carne, né? E eu acho interessante que a peça de redenção dele no filme é quando ele consegue meio que direcionar a sobrinha desse amigo, né? Que ele se vê nessa sobrinha sendo um pouco egoísta, um pouco arrogante, ainda presa no material. E como ela é muito nova, ela é um pouco mais nova do que ele, foi muito cedo embora, ela é bem mais teimosa do que ele. Então ele fala para ela, não vai, não faz, não vai dar certo. E ela mesmo assim vai. E ele não tenta impedir porque ele ainda se vê muito nela. Então, tipo, ela é teimosa e tudo mais, mas eu não vou tentar impedir dela fazer o que ela queira fazer. Porque ele se vê ainda muito nela e pensa, se ela conseguir, talvez eu consiga. Mas aí, depois, com o tempo, ele vê que ela não consegue e ele tem essa redenção. Eu tive essa impressão de que ele deixa ela aí, porque vai que ela consegue, né? Então, meio que bota ela ali como observação ali, né? E aí, quando ele se. Eu acho que aí é que acontece a redenção mesmo. Quando ele se vê de novo na frente dessa menina e vê que ela não conseguiu, ele não irá conseguir se ele não passar por essa aprovação, então ele acaba meio que se redimindo, sabe? Tanto quanto para si próprio, mas também no arco todo da história, né?
Que aí ele consegue ver que, tipo, não, eu também tenho que deixar toda a minha soberba e todo o meu apego material de lado e começar uma vida nova aqui, que eu estou tendo essa oportunidade. Porque, olha, ela não conseguiu, eu também não conseguirei. E também tenho que deixar isso de lado, porque não é mais, eu não quero mais ficar nesse apego. Isso também não vai me levar a nada. Está na hora de eu passar por uma nova consciência, para eu me elevar também. Então, acho que tipo, foi interessante porque o arco de redenção dele foi um arco muito interessante. Foi muito. É como se ele estivesse se olhando no espelho, numa versão um pouco mais jovem dele. Sabe? E pior, amiga, que eu não tenho certeza, porque eu li o livro. Eu acho que esse noivo dela já estava com a amiga dela. Esse noivo dela nem era isso tudo, no final das contas, eu acho. Acho que o filme passa, o livro passa isso. Eu acho que no livro ainda aparece ela não dessa vez, mas ela conseguindo ver o noivo e tal, e ainda por cima se decepcionando, assim, né? Porque no caso dele não foi nem como a esposa do André Luiz. A esposa do André Luiz ficou viúva, ele ficou 8 anos no Brau. Então, assim, até esse momento, acho que daí foram uns 9, 10 anos, entendeu? E aí ela estava no outro casamento, mas não foi uma coisa provavelmente imediata. Mas o livro meio que fala que é como se esse menino já tivesse um caso com a amiga, entendeu? Meio que estava traindo essa traição dupla, né? E ela acabou vendo isso. Então, quer dizer, nem valia essa loucura toda dela, que ela achava que eles se amavam e aquela coisa toda, entendeu? Porque, na verdade, o lance dela no filme, que eles passam o seguinte, que eles se amavam muito, tipo, umas gêmeas, né? E ela não podia deixá-lo ali sozinha. E aí a moça até que toma conta dela lá fala, mas só porque se separou vai acabar o amor, não é assim, não sei o quê. E ela muito naquela emergência e depois disso tudo ela descobre que na verdade nem era isso, entendeu? Então, eu acho que ainda tem essa passagem no livro, mas eu não sei se eu estou confundindo, porque eu cheguei a ler até o 8º, são 13, né? Não consegui acabar de ler. Então, eu não sei se tem alguma história que eu estou misturando na minha cabeça. Mas o Mensageiros, que é o livro 2, já é o André Luiz, já recuperado, né? Já totalmente afinizado ali com o nosso lar, começando a trabalhar numa equipe espiritual que vem ao planeta Terra para trabalhar como cura espírita, né? Então, trabalhando com pessoas encarnadas, tentando trabalhar problemas de desobsessão, de cura espiritual. Uma coisa que eu acho interessante no filme, e aí eu gostaria de abordar mais pela questão dos casos mais atuais que a gente está vivendo, é que como o filme acontece, e assim, o livro também foi escrito durante um período muito complicado, né, da humanidade em geral, e a gente agora está num período um pouco complicado também, não tão complicado quanto naquela época, que ainda sou muito suspeita para falar, que para mim aquele período específico do mundo foi um período muito sombrio que a gente, eu sei lá, acho que só uma guerra nuclear vai conseguir bater com aquele período drástico da Segunda Guerra Mundial. E no filme fala sobre isso, né? No filme fala sobre o impacto de uma guerra e de desencarnes coletivos para o mundo espiritual. E que isso não só impacta o nosso mundo físico, mas também o mundo espiritual. E como a gente está num período meio complicado, de guerras sendo declaradas para tudo quanto é lado, eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, porque eu acho que tipo, as pessoas nesses específicos, as pessoas meio que perdem um pouco o apreço pela vida, né? Tipo, acabou a vida, acabou, né? Então vamos continuar com. E eu vejo que as pessoas não entendem que isso é de um impacto colossal, não só aqui, mas lá também. E que acaba se tornando uma grande nuvem negra, que a gente acaba carregando isso. Além da questão karmática, né, amiga, também, né? A gente. Eu tenho para mim que a grande nuvem negra da Segunda Guerra Mundial ela só foi limpa quando a gente mudou o milênio, quando começou para os anos 2000.
Ou seja, nossos avós carregaram essa nuvem negra e pesada, nossos pais carregaram essa nuvem negra e pesada, e até muitos de nós também carregaram essa nuvem negra e pesada até a gente conseguir limpar isso. Então, a gente tem que pensar também muito nessa questão das guerras que estão acontecendo agora, e a nuvem negra que a gente mesmo está criando para carregar durante muito tempo. Sabe? E eu fico vendo muito, né? Não vamos entrar em detalhe, que eu estava comentando com você antes da gente começar a gravar. A gente frequenta lugares, né? Restaurante, salão, academia. Se bem que eu não estou fazendo academia agora, mas parque, enfim. E aí a gente escuta, né? As pessoas falando. Tem pessoas que eu vejo ficar calada, só fala coisas que fermentam ainda mais isso. Estimulando raiva de não sei quem, ódio não sei de quem. Cara, você não faz parte da ONU, a sua opinião não vai mudar em nada a realidade da coisa. Então, se não pode ajudar, pega pelo menos ali alguma coisa para rezar, mas não fica aumentando essa nuvem negra de raiva, de ódio. Ai, não sei quem tá não sei que lá. Ai, fulano de tal tá não sei que lá. Cara, com todo respeito, a sua opinião não vai mudar a realidade das coisas. Você só vai estar fermentando ainda mais raiva e ódio, energeticamente falando. Então, assim, se não tem nada para falar, reza pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, que faz mais do que sair piorando ainda mais energeticamente a situação, alimentando o ódio alheio, entendeu? Isso é uma coisa muito simples de fazer, que as pessoas... É melhor não comentar do que comentar de uma forma negativa a situação, né? E, assim, eu penso que quanto menos você sabe do assunto, não escolha lados. Exato. Pelas pessoas que estão perdendo a vida por causa disso, sabe? Então, eu sou da opinião que se você não conhece o assunto, não é partida de futebol. Você não precisa escolher um time. Exatamente, amiga. Perfeito. As pessoas estão com mania disso agora. Porque as pessoas... É isso. As pessoas acham, tipo, eu sei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, eu vou escolher o time X. Não é isso. Guerras são muito complicadas. Existem muitas coisas por detrás dessas guerras. E existe uma geopolítica muito complicada também em questão disso. E eu acho que o mínimo que você pode fazer é orar pelas pessoas que estão perdendo a vida ou as pessoas que estão sofrendo por causa dessa guerra. De resto, não escolha lados, não esbraveje para Deus e o mundo quem está certo, quem está errado, porque você não está lá e você não sabe quem está certo, quem está errado. Exatamente. Você tem que só se preocupar com as pessoas que estão sofrendo por causa desse conflito. E acabou. Sabe? Pessoas inocentes que estão sofrendo por causa desse conflito. E de resto, deixa as pessoas que entendem do assunto trabalhar sobre isso e fazer o negócio acontecer. Amiga, é isso. Não tenho mais nada para acrescentar. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Também não. Só mais uma observação que eu me lembrei, justamente nesse momento fazer uma observação que talvez as pessoas não saibam, né? Eu já estudei sobre anjo e tal, então na hora dessa hora da guerra, amiga, descem do céu clarêncios. A trombeta, lembra? Falando. Quem não sabe, clarêncios são um dos anjos mais elevados, os anjos mais próximos de Deus, né? Eles têm, eu acho que são 6 asas, inclusive, e no próprio filme eles representam eles como seres de luz, né? Não tem nem mais forma física, porque realmente é isso, eles são pura luz, né? Então, só um nível de curiosidade que talvez as pessoas não saibam, né? Porque dentro da egiptologia existem hierarquias e os clarêncios são os mais próximos de Deus, né? Eu não sabia disso, foi bom você falar. Aí, ó, tá vendo? Carol também é conhecimento. Carol tá na cultura. Então, assim, é isso, né? Então, como eles tinham que se preparar para receber essas pessoas, né? O comando mais elevado, porque são 7 céus. O nosso lar, ele está perto do umbral, para quem não sabe, porque as pessoas que estão no nosso lar ainda vão reencarnar. Então, eles ainda são densos, então são espíritos iluminados, mas que
Tem muito feijão com arroz ainda para comer. Iluminados, eu acho que nem é a palavra correta, né, amiga? Vibra ali de uma forma mais saudável, né? Mas ainda precisam reencarnar, ainda estão presas na roda reencarnatória. Então, por isso, o nosso lar ele está ali dentro do umbral. Não é um umbral tão denso, porque também existem vários umbrais, mas ainda está ali no umbral. Por exemplo, a mãe do André Luiz provavelmente não precisa mais reencarnar, por isso que ela está num grau mais elevado. Então, são 7 céus. Uma vez que você sai do umbral, são 7 céus, assim, ou seja, são 7 camadas, né? E aí você tem colônias muito mais elevadas que o nosso lar, e aí justamente os calarenses, eles estão nesse céu mais elevado, com os seres mais elevados. Olha só, tivemos uma palestra cultural com Dona Caroline Jorge. Fala nisso em um dos livros, mas não é o nosso lar, fala de excursão que eles fazem para outras colônias astrais mais elevadas. Bem interessante. Eu acho que se eles explorarem isso tudo nos filmes, né, vão ter cenas muito bonitas, assim, né? Ah, legal. Eu sou uma pessoa que, se eu chegasse lá, muito querer fazer excursão para outras. Eu também. Vou ver aquela pessoa que vive de excursão. Vou usar meus bônus horas tudo em excursão. Também. Bônus horas para voltar para a Terra, o quê? Eu vou querer. Tremem, que horror. Que horror, né, amiga? Ai. Não, eu falei assim, vou economizar bônus horas. Vamos trabalhar telepatia. Não precisa vir aqui, vem desdobramento telepaticamente, entendeu? Já ajuda, aparece em sonho, faz aquele a firula toda e usa os bônus horas para fazer excursão. É isso aí. Pronto. E falar nisso, nessas colônias mais elevadas não precisa de bônus hora. Eles usam bônus hora porque justamente é para a gente não sair muito do sistema, entendeu? A gente precisa trabalhar para ter dinheiro, a gente trabalha com motivação de o que eu ganho fazendo isso. Entendeu? Já as colônias mais elevadas, de fato, são espíritos mais de luz, então não tem essa de bônus horas. Eu faço por conta da minha consciência, assim como eu tenho as coisas de volta, porque todo mundo ali tem consciência, entendeu? Eu faço quando eu quero, eu descanso quando eu quero, sem precisar ter a questão uma recompensa, uma troca. Então é isso, meu amor. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Eu sou apaixonada por esse assunto de colônia espiritual. Se vocês gostarem, a gente pode voltar mais vezes sobre esse assunto. E como a gente está começando aqui o nosso correio, nosso podcast cultural, nosso correio cultural, não sei de onde que me veio isso na cabeça, mas vamos lá. Gostou de correio cultural? Me veio isso na cabeça. Não faz sentido absolutamente nenhum, porque não temos cartas, mas me veio isso na cabeça. E aí, canalizei aqui o nome. Aí, se vocês gostarem, vocês podem dar sugestões de livros, de filmes, de documentários, etc, etc. Tá bom? É isso, meus amores. Fiquem com Deus. E aí? Boa semana, bom podcast e vão assistir nosso lar. Só para arredondar aqui, nosso Lar 2 vai entrar no ano que vem, dia 25 de janeiro, meus amores. E o nosso lar, eu acho que já tem alguns cinemas repassando ele. Até uma jogada aí no Google para ver se na sua cidade está passando, tá bom? Obrigada, meus amores. Um beijinho. Beijos. É isso. Tchauzinho.